Então, a imagem, nos 3 primeiros segundos, ela causa um impacto. Então, é importantíssimo que o profissional entenda primeiro o que ele quer comunicar para esse paciente. Quem é esse paciente que ele está conversando? O que esse paciente ele quer receber nos primeiros segundos? Então, em cima disso, ele vai construir a imagem. Muitas vezes a gente pensa que é só o belo, e não é. Eu preciso ser intencional nesse vestir. O profissional que não se posiciona no digital, ele tá muito fadado a cair no esquecimento. Por isso que eu falo que precisamos causar uma primeira impressão de impacto todos os dias. Vamos para mais um episódio do nosso podcast Saúde de Milhões, onde impactamos pessoas falando aí de carreira, falando de sucesso, falando de saúde, de empreendedorismo, enfim, super aberto. E hoje, Thalita Dalbó. Que gostoso tê-la aqui, a gente já te acompanha, a Priscila já tinha me mostrado seu trabalho, a gente já tinha acompanhado, assistindo primeira vez no podcast lá do Perini, e faz um trabalho incrível, parabéns, muito obrigado por estar aqui, veio de Alphaville, um trânsito danado hoje, e então hoje vai ser a pegada aí principalmente para as mulheres, posso dizer, não? Para todo mundo? É para todo mundo, posicionamento, imagem, é para todo mundo, né? Perfeito. Somos o nosso cartão de visita e todo mundo só tem uma oportunidade de causar uma primeira impressão de impacto. Pronto, então todo mundo aí fique ligado. Agradecer a nossa parceira oficial, a Merco, que está com a gente desde o primeiro episódio, uma indústria nacional aí com mais de 1.000 produtos em saúde. E seguinte, siga o nosso canal aí com a plaquinha do YouTube, Dr. Thiago Fukuda. Siga também o nosso podcast Saúde de Milhões podcast no Instagram. Ela que decora isso aí, gente. Vocês perceberam que é ela que... Saúde Milhões Podcast no Instagram, Saúde Milhões Podcast no Spotify. Estamos veiculados no canal do Thiago, do YouTube. Meu Instagram é @PriscilaSibius. E o teu Instagram? Dr. Thiago Fukuda. Bora lá apresentar a nossa convidada de hoje? Bom, Thalita Dalbó é designer de moda há mais de 16 anos, empresária e professora com mais de 65 mil alunas em 49 países. Isso mesmo? Fundadora e design também da marca de semi-joias de luxo dela. Como é que fala o nome da tua marca? Eliá. E o seu sobrenome é o quê? Italiano. Italiano. Ah, tá. Ela é do Sul separado também. mesmo. Separado mesmo. E ela é do Sul também, gente. Bom, ó, vizinha. Criadora do método Capital Visual, ela vai falar bastante sobre isso hoje também, que é considerada uma das maiores referências em posicionamento visual. Ela ajuda e impacta muito as mulheres a causar essa primeira impressão de impacto, que é o que comunica, ela vai falar muito sobre isso também, que a gente tem menos de 3 segundos para causar essa primeira impressão nas pessoas, para aumentar a nossa percepção de valor e ser mais valorizada também profissionalmente. Seja muito bem-vinda, Thalita. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Ainda mais, né, falar com pessoas da área da saúde, como eu falei, eu admiro muito. Foi aí a minha segunda faculdade, então eu admiro demais o pessoal aí que segue a carreira, porque realmente é uma missão de vida, né? É. E ela não fala muito, mas ela começou na saúde, como foi na enfermagem? Enfermagem. Você começou, tá vendo? Então ela também vai falar muito sobre isso aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? E aí depois fez moda, aí Fiz foi pra moda. fora, foi estudar, fez bastante coisa, né? Como que a moda caiu no teu colo? Então, a moda, como a gente estava conversando aqui, ela caiu... A minha mãe sempre foi muito dessa área, né? Então, ela sempre fez as próprias roupas. E eu lembro que a minha primeira transformação, assim, primeiro impacto foi uma roupa que ela usava, virava do avesso e virava outra cor. Eu falei, como que pode isso? Era dupla face. Uhum. E isso, pra mim, na época, foi fantástico. E eu tinha essa paixão pela moda, sempre fiz as minhas roupas de boneca, mas nunca fui para essa área. Minha família sempre incentivou a ir para a área da saúde. Então, a minha família sempre gostou muito disso e achava que isso era realmente o rentável, enfim. Uhum. E depois eu fui realmente para enfermagem, mas eu fui num curso, eu estava conversando, faziam 3 dias que eu não comia. E eu fui num evento para comer. Fui convidada e nesse evento eu tive uma experiência muito forte lá com Deus. E foi aonde eu escutei literalmente a voz ali de Deus, foi uma experiência muito forte, falando que eu deveria, né, curar o coração das pessoas através da moda. E eu olhei, tava ali numa foto de, como vocês vão poder ver, de calça de lycra, moletom, odiava a moda, achava uma futilidade gigantesca, mas eu sou muito obediente às coisas que Deus fala, então a partir dali eu comecei corte e costura, depois faculdade, e, enfim, pós-graduação, morei fora, estudei fora, trabalhei como co-hunter,
que é uma profissão aqui não tão conhecida no Brasil, mas é uma pessoa que estuda o comportamento humano, então a gente pesquisa esse comportamento para ver tendências, e toda a linguagem, né, que visual, não só o que a gente fala, mas principalmente a maneira como a gente se porta, o que a gente gosta, o que a gente veste, o que a gente come. Tudo isso influencia, desde as nossas compras, como a gente vai se posicionar no digital. A gente está vendo agora uma grande mudança e isso é comportamental, né? Então, a cor do ano escolhido pela Pantone foi uma cor branca. Bem, ninguém esperava, Ninguém né? esperava, mas isso é um resultado de comportamento. Então, quanto mais orgânico, quanto mais natural, a maneira como você fala ser mais clara, mais humana, isso é o que realmente conecta com pessoas e cada vez mais, mesmo com IA, vai fazer mais sentido. Ótimo. Vamos para Temos um balão. nossa pergunta já de cara, que é o que ela fala muito, então? E essa primeira impressão que é formada instantaneamente, e essa, você fala muito que a imagem fala, né? Como é que é isso para um profissional de saúde, esse primeiro impacto? Quão importante você acha que é? Nos primeiros 3 segundos, né? Então, para o pessoal que é da área da saúde, fica um pouco mais fácil de a gente falar, de uma forma mais grosseira, assim, mas o cérebro médio, ele tem uma percepção, que é a parte que não julga, é instantâneo. Então, ele manda uma mensagem para o cérebro médio, é confiável, essa pessoa está falando a verdade, essa pessoa, eu posso escutar o que ela está falando. Então, a vestimenta, ela conta. E eu falo que é sempre de acordo com a sua profissão e a sua comunicação. Então, imagina um profissional da área da saúde que trata de dor, e eu chegar nesse profissional e a postura dele ser uma postura distante, de extrema autoridade, elegante, mas muita autoridade. Eu causo um distanciamento desse paciente. Eu vou gastar muito mais energia para fazer com que esse paciente conecte comigo e realmente entenda aquilo que eu estou propondo para ele. É a mesma coisa que se eu for numa psicóloga, ela estiver toda de vermelho, imagina uma psicóloga de blazer vermelho, batom vermelho, e você vai lá para abrir o seu coração. É difícil, né? Então, a imagem, nos 3 primeiros segundos, ela causa um impacto. Ela tem um efeito também dopamina, das cores, das formas que você usa. Então, é importantíssimo que o profissional entenda primeiro o que ele quer comunicar para esse paciente. Quem é esse paciente que ele está conversando? O que esse paciente ele quer receber nos primeiros segundos? Então, em cima disso, ele vai construir a imagem. Muitas vezes a gente pensa que é só o belo, e não é. É só o bem vestido, e não é. Eu preciso ser intencional nesse vestir. Eu fui a um médico há um mês atrás. As histórias são boas. E o médico, não, ele estava perfeito para a comunicação para o público dele. Eu estou nesse processo de engravidar e tudo mais, e eu fui em alguns profissionais muito renomados e que geraram zero conexão. Em 3 segundos, aquele profissional, pela imagem dele, me ganhou. Antes mesmo de ele abrir pela vestimenta que ele estava. E quem me indicou, eu falei, você falou para ele que eu trabalho com capital visual? Porque eu nunca fui recebida assim por um médico. Desde a postura, a fala, a maneira como cumprimenta, né? Que quando a gente fala de visual e capital visual, não é só a roupa. Qual é o gestual que você usa nesse processo de consulta? Como que é o olhar que você faz para esse paciente? Então, tudo isso conta. A gente pensa que é natural e não é. Isso pode ser treinável e fazer com que o seu paciente tenha mais confiança em você e a sua mensagem chegue com mais facilidade. Então, esse cara, em 3 segundos, eu olhei para o meu marido e falei, alguém contou para ele que eu trabalho com capital visual, não é possível. E até porque não é só o jaleco bonito também, né? Não é. E, inclusive, isso é uma polêmica, porque eu recomendo não receber o paciente com jaleco. Esse médico não me recebeu com jaleco, um dos raros. Por quê? Há uma pesquisa que comprova que 98,6% das pessoas têm algum trauma com uma pessoa de jaleco. 98? 98,6%. Gente, é quase 100%. Gera uma... Em algum momento, ou para tirar sangue, ou para... Em algum momento, essa criança teve um trauma. E aí, essa memória fotográfica, ela é muito importante, principalmente dos 2 aos 7 anos. E aí, isso fica guardado por muito tempo. Então, nos primeiros segundos, o cérebro já fala, alerta, ele veio a pessoa de jaleco, a primeira é inconsciente, né? Inconsciente, remete àquele momento que foi lá, que a pessoa, sei lá, o pai e a mãe seguraram nos braços para tirar sangue, o profissional veio e tirou, que aconteceu com quase todo mundo isso. Então, o primeiro alerta que o cérebro manda é cuidado. É a mesma forma se você estiver na rua
e tiver com uma bolsa Hermès, ou, enfim, tiver ali com um relógio, e de repente você vê uma pessoa de capuz andando atrás, qual é a mensagem instantânea? De repente você vai olhar, é um senhor que tá de boa ali, mas a primeira mensagem. E a mesma acontece com um profissional de jaleco. Então, eu aconselho você, a primeiro atendimento, primeiro momento, estar sem o jaleco, no momento do procedimento, do atendimento, colocar o jaleco. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas a gente está aqui para jogar um jogo difícil. Porque se eu quero ter resultados diferentes, eu vou fazer coisas diferentes. Eu tenho profissionais que são mulheres, né, que trabalham com beleza. Da área da saúde, trabalham com beleza. Eu falo, o acessório é fundamental. O acessório, ele tem um poder de conexão, de prestar atenção muito forte. E aí ela tem que ir lá e tirar tudo para colocar, para depois ir para a parte do procedimento. É um trabalho mais difícil? É um trabalho mais difícil, mas elas têm muito mais resultado do que quem só coloca o jaleco e veste ele o dia inteiro. Até porque o profissional precisa parar e se preparar para aquele momento, né? Porque a gente fala muito isso, pelo menos na nossa realidade, a gente fala muito nos fisioterapeutas, né? Às vezes a galera só acorda, sai correndo, vai, põe um jaleco de qualquer jeito e acha que tá bom, assim. Não é como ou de rendinha. É, a rendinha bomba, né? Ou que tem alguma coisa. Hoje em dia tem muitos jalecos bonitos, mas ainda é um jaleco. Até o cérebro diferenciar que aquilo é um jaleco de rendinha da fulana ou da ciclana, já ativou, né? Eu falo sempre que quando você vai num profissional, você quer saber se a pessoa se conectou com ela de verdade, deixa uma cadeira vazia ao lado e vê o momento em que a pessoa vai colocar a bolsa ao lado ou o telefone ao lado, mas principalmente a bolsa. Porque significa que ela tá confiando em você. Senão ela vai ficar o tempo todo... A bolsa no colo. A bolsa no colo. Isso é uma linguagem corporal de não estou confortável ainda. O cérebro ainda está me mandando sinais de que aqui não é um lugar confiável. E isso é muito real e instantâneo, né? Só que às vezes a gente nem deixa a outra cadeira para o paciente ali realmente colocar a bolsa. Precisa ter a outra cadeira, senão você não vai ter esse experimento. Essa abertura também, né? A hora que você viu que colocou, você sabe que aquela pessoa entendeu a sua missão. Que ela conectou com você. E dentro dessa sua trajetória... Quanto que você acha que está mudando isso? Nós na saúde estamos começando a se atentar a essas coisas ou não? Ou sempre existiu, não existiu ainda? Ou a nossa bolha ali de pessoas que conseguem nos acessar, acaba fazendo, mas isso não é a média? Como é que tá isso para você? Isso está mudando muito. Em alguns setores, quando a gente vai para a área da beleza, eu diria que está até um pouco exagerado. As pessoas já não sabem mais, não é intencional, mas eu preciso mostrar mais, né? Então, às vezes eu vou nos eventos e eu vejo isso. Focam muito na marca e esquecem da intencionalidade. Então, você vê várias logos e não é esse um sinônimo de um bom posicionamento ou de uma boa conexão. Mas sim, tem evoluído muito, o que eu acho muito bacana. Eu acho que o profissional da área da saúde, ele fica tanto tempo, estudando tanto e acostumado, né? Botar o jaleco, corta, bota o jaleco, bota o material de PI, vai... que depois que ele cai no mercado de trabalho, que hoje é extremamente competitivo e é um mercado que briga por atenção, ele acaba, hoje é o ativo mais importante, eu falo sempre, a atenção é o ativo mais importante. Se você tem a atenção, você tem tudo. E ele acaba não sabendo mais como fazer isso, porque ele acostumou, ficou anos, é quase como a mãe também, né? A mulher que vira mãe, ela também entra nesse processo. Qual que é a minha identidade agora? Como que eu me visto agora? Como que eu me posiciono? Só que hoje é o ativo mais importante. Eu falo, um profissional que não se posiciona no digital, ele tá muito fadado a cair no esquecimento. Porque ele vai depender só do boca a boca. E a vitrine do digital, ela te possibilita ser muito visto. Só que no digital, você tem uma guerra de imagens o tempo todo. São 3 segundos. Você já passou o dedo na tela. Então, a sua imagem, naquele momento, ela precisa conectar. Se ela não conectar nos primeiros segundos, a pessoa facilmente vai pular. E aí, existem cores, formas, que fazem com que o cérebro perceba nos primeiros... E é importante também a gente, acho que falar que as pessoas correlacionam esse cuidado, né, na área da saúde só se você vende high ticket, se você vende outra coisa, e não tem nada a ver com isso também, né? Inclusive, né, isso faz parte, quando eu me cuido, quando eu me arrumo, é um carinho comigo, mas também com quem eu vou receber. Imagina se eu viesse para o podcast de pijama, gente, tá frio, chuva, né, lembrando um bolinho, um cafezinho, vem de moletom,
eu demonstraria também uma falta de respeito com vocês, com aquilo que vocês estão investindo de mais precioso, que é o tempo. Então, da mesma forma, quando o paciente ele vai num profissional, ele está investindo o dinheiro e o tempo dele. E nada mais justo do que ele receber esse carinho também no vestir. E o vestir serve como acolhimento, serve como autoridade, você consegue passar autoridade, segurança, confiança, que são as principais coisas que ele quer sentir naquele momento. Então, ó, não é só pra quem faz high ticket, né? Deixa bem claro. Deixou bem claro. Só muda o posicionamento, mas todo mundo, eu falo para cada ocasião uma comunicação. Sim, mas Então, também com cuidado, né? E a preço. E o que seria o se vestir bem na prática? A gente fala muito, se vestir bem, se vestir bem. O que seria o se vestir bem na prática? Se vestir bem é você se vestir de acordo com aquilo que você quer comunicar. Tá. Primeiro ponto. Então, eu preciso entender isso. Porque o vestir-se bem, eu posso comprar um terno, eu estou bem vestida, se ele for um terno bem alinhado. Mas mais do que isso, faz sentido com a minha comunicação? Eu estarei bem vestido para quem eu vou atender, para quem eu vou me comunicar? É o primeiro ponto. Existem algumas peças-chave que são fáceis de a gente aplicar, né? Então quem está assistindo, o que eu posso fazer amanhã? Então, o primeiro ponto é uma boa camisa, tanto para homens quanto para mulheres. E quando eu falo uma boa camisa, é você olhar aquela parte que quando você chega em casa, você corta. A etiqueta. Que é a etiqueta. Mas a gente não sabe ler a etiqueta, Thalita. Mas eu não peguei essa parte, como é que é? É que são coisas que homens não prestam atenção. Quando a gente vai comprar um blazer, isso eu já vi ela falando bastante também. Tá vendo? A gente olha a composição na etiqueta, né? Porque a gente chega em casa, geralmente a composição, agora entendi. Falei, a etiqueta em si, não, a composição. A etiqueta da roupa, dentro. para olhar a composição, né? Mas que a gente chega em casa, a gente corta as etiquetas todas. Eu não sei se tu faz isso, a gente costuma fazer. Então, ela tá falando sobre a gente olhar a composição do material ali na etiqueta. Antes de levar para casa, ou se você já tem, olhar o que você tem em casa. Tudo que é proveniente de fibra natural ou é fibra natural vai aumentar a sua frequência, isso é ciência. Tem isso também? Tem poliéster a baixa frequência. E a maioria das roupas de treino, inclusive daquela marca que está viralizada, que abriu no Brasil, e que muitos médicos e médicas usam, a maioria é de poliéster. Então tem petróleo, plástico a baixa frequência. Não sei se essa frequência também na composição. Influencia. Claro. Produção, né? Exato. Então, a primeira coisa é você procurar tecidos provenientes de fibra natural ou que vêm de fibra natural ou que sejam realmente de fibras naturais. Então, algodão, linho, viscose algodão, seda. Dentre os sintéticos, né, o melhor é o poliamida, que tem boa durabilidade, é sintético, mas não tem uma grande quantidade de petróleo, plástico, enfim. Então, são os melhores tecidos. Primeiro, você vai ter uma camisa que vai durar muito, não vai ficar marcada, principalmente, né, debaixo do braço, que é o que costuma fazer, e isso é por conta da qualidade do tecido. E aí, também, você vai poder ficar o dia inteiro transpirando, trocando calor com meio, sem ganhar aí o famoso CC, como eu brinco. Os tecidos Red Bull, evite os tecidos Red Bull. Explica o que é o tecido Red Bull. Que dá asa, gente. Que eu faço essas piadas internas lá na internet, aí o povo... E dá mesmo. Então, assim, é aquele tecido para você ter para a vida inteira. Porque muitas vezes a gente pensa que precisa de muitas peças, a gente precisa de poucas e boas. Então, uma boa camisa é o primeiro ponto. Ter um bom terno, né? Um bom corte. Para a área de saúde, isso que você falou é importante. Porque normalmente você entra em consultório, em clínica, e ali 6, 8 horas seguidas. Por mais que você tenha ar, nem sempre a pessoa tem ar condicionado. E vai colocar o jaleco que é também de poliéster. Gente, o jaleco é de poliéster. A grande maioria. Então, o ideal para sua saúde também é que o tecido seja proveniente de fibra natural ou de fibra natural. Os scrubs, você normalmente quando vê, você é bem impactado ou não? Nunca, né? Ninguém é, né? Mas é obrigatório, então a gente vai lutar as nossas guerras, aquelas que são possíveis. Esse aí já não tem o que fazer. Então, isso geralmente, quando a pessoa já está com os scrubs, ela já passou pelo primeiro processo de conhecer, já teve o primeiro atendimento, mais, né? Já está lá num outro passo, né? Então... é um outro momento. Os scrubs foi mandei bem, né? Não, é porque todo mundo fala, mas né? Ainda não sei se eu tô errada, né? Óbvio, tu vai falar. Mas pra gente ainda parece, por exemplo, visualmente falando, uma pessoa que atende um domiciliar, é mais interessante você a pessoa com scrub, que ela tá mais posturada, do que uma pessoa que tá atendendo com legging, camiseta, indo de paciente domiciliar. Você sabe que eu tenho... Não sei. Eu tenho muitas alunas da área da fisioterapia. E que atendem domiciliar. E aí... essa é a grande pergunta. Deles, né?
E só que então como que elas fazem? Elas chegam com uma roupa, uma calça de linho e uma camiseta de malha, que seja de poliamida ou que seja proveniente de fibra natural, e acessórios. Então elas tiram os acessórios no momento e atendem. E elas falaram que a receptividade do cliente e a conversão e a assiduidade do cliente é outra, porque ele vê um outro valor nela. Lógico. Diferente de quando usava scrubs. Então, isso Olha é só. fato. E elas usavam scrubs já estavam no outro nível. E então. essa era a discussão. Não, beleza, Thalita, para o digital, para fazer conteúdo na internet, eu vou colocar uma roupa. Sim. Mas eu vou atender com scrubs. E eu falei, teste, vamos começar a modular isso aqui? E aí foi muito legal o resultado. Né? Tá vendo? O pessoal também tem que pensar na roupa que vai atender, Já que você tocou no assunto, a gente conversou antes, eu ia deixar para o final, mas só para aproveitar o gancho. Você tem hoje um treinamento online? Eu tenho um curso online que se chama Combinando Cores, e ali você aprende muito mais que combinar cores, né? Usa o poder das cores para causar uma primeira impressão de impacto. Cores são dopaminérgicas, então a gente consegue usar muito no efeito dos 3 segundos. Inclusive falo sobre roupas de treino, roupas mais ligadas à área da fisioterapia, em que você usa mais o fitness, né? Para atendimento. Eu tenho uma mentoria também, que eu chamo para as minhas águias, que é a mentoria Capital Visual. Então, ali a gente ensina desde posicionamento no digital, então como você gravar um conteúdo, como você usar IA para esse conteúdo, como patrocina. Esse online, a mentoria é presencial? É online. A gente tem encontros presenciais, Entendi. Mas ela é online. E tem a imersão Capital Visual, que daí é presencial, são 2 dias, e aí a pessoa sai com o capital dela pronto ali, a bíblia dela pronta do posicionamento. Desde a fala, gestual, cabelo, maquiagem, e aí isso é só para mulheres, o presencial. E aí você falou que mais ou menos 60%, 70% é da área de saúde. Da área da saúde. Olha. Tem crescido muito o pessoal da área da saúde, foi crescendo, e por isso que eu falo que realmente é uma mudança de mentalidade, que a gente vê isso nos próprios cursos, na própria mentoria e na própria imersão, aumentando muito o pessoal da área da saúde. Justamente porque eles entenderam que a imagem, ela é importante, né? A gente pode dizer que só o conhecimento importa, mas se a sua imagem não conectar o seu conhecimento, você não vai ter nem a chance de expor. Isso foi intencional, você ter atingido esse público, ou foi pintando? Por que não advogadas ou executivas? Temos também, é um público também crescente. Antes eram muito mais empresárias ou pessoas relacionadas à moda, e hoje não. É muito mesmo da área da saúde, depois advogadas e o pessoal do setor empresarial então também. Foi intencional. Não Foi intencional. Foi acontecendo. E como a gente tem esse público que tu percebe muito grande hoje contigo, o que tu sente que são as dores principais desse público frente a tudo isso que a gente tá falando? É muito mais roupa mesmo que usar, é como comunicação, né, de visual, enfim, o que tu percebe mais de dor das pessoas que te procuram? Uma das dores é porque as pessoas entenderam que colocar um blazer, fazer isso é posicionamento. Porque lá atrás, pessoas que não tinham conhecimento algum, e isso é um dos problemas do digital, pessoas que não têm conhecimento se tornam especialistas de algo que não estudaram. E aí só replica, né? Um vai replicando pro outro. E então eu vejo que todo mundo acha que é uma coisa só, é uma fórmula de bolo, e não é. E principalmente, todo mundo começa a se vestir igual. Então você começa a ver quem é do setor de emagrecimento. Eu consigo descrever claramente um profissional, principalmente médico, que trabalha com emagrecimento. Porque eles criaram um padrão, um estereótipo, que não necessariamente é o que vende. O terno é arrochado, não sei se fala aqui assim, terno arrochado. Pode falar. A calça é mais curta do que o devido, tipo pular brejo, né? O mocassim, ele já é tratorado. Às vezes o terno é mais brilhoso, então eles criaram um estereótipo, e é assim, aquela roupa esturricada, assim, né? Tipo Barueri, São Paulo dentro de Barueri, mais ou menos é assim. Isso é um estereótipo. Então as pessoas foram criando estereótipos e não necessariamente pensando na intencionalidade outro, né? da sua comunicação. Então eu acho que nem a dor deles, porque muitos não percebem. Se o meu mentor, a pessoa que eu vejo que tem sucesso, se veste assim, eu me visto assim. Exatamente. Mas não necessariamente é o seu público, é a sua comunicação, né? Então as pessoas chegam muito mais... Elas acham que às vezes é só o que eu tenho que vestir, quando elas vão ver contigo, e a maioria ela fala assim, nossa, eu achava que eu me vestia bem. Agora eu entendi que eu não me vestia bem para aquilo que eu queria. Exatamente, né? Que era o meu caso, eu também não era intencional. Vamos falar disso? Vamos. A gente tem umas imagens aqui que passaram, os bastidores passaram pra gente. Vamos passar a vergonha no crédito agora. Vamos dar-lhe agora, Pedrão.
É a hora da vingança. Pode botar umas aí pra gente. A gente tem umas Será que dá pra ver 4 lá? fotinhos aí que, ó. Essa foi a roupa de quando eu lancei o meu primeiro livro. Lançou o quê? Um livro. Bom, agora conta pra gente. Bom, tu falou muito da moda, né? E tu vai mostrar um pouco, conta a tua trajetória, assim, mas tu já tinha mudado teu jeito de se vestir aí? Não. Tá. Aqui eu já tinha, inclusive, morado fora. Já tinha estudado fora. Já tinha trabalhado como co-hunter. Então já tinha aquela expertise da elegância Tinha de lá de muito, fora, né? muito conhecimento. Porém, eu acho que isso é uma das dores mais das mulheres. Os homens, você vai nos confirmar isso, mas eu percebo que os homens não têm tanto essa insegurança. A mulher, ela tem muita necessidade de ser aceita. Ah, com certeza. E aí, nesse processo de ser aceita, ela se perde entre o que ela quer realmente ser e para entrar numa roda. Então, eu queria comunicar com as pessoas. E minha mãe sempre falava algo, que eu tinha cara de metida. Então, meu medo era de ter cara de metida. Então, eu colocava tudo para ficar... Que as pessoas olhassem e falassem, não, ela não é porque ela estudou fora, né? Porque já tem esse estereótipo, loira, morou fora, mas as pessoas não sabem o background, não sabem que eu vendi tudo pra estar lá, o que construiu antes. Então, eu acabava tentando parecer mais acessível. E nesse processo, eu acabava não demonstrando valor. Você não imagina que uma pessoa dessa estudou o tanto que eu estudei, ou que investiu o tanto que eu investi em conhecimento, e era só por medo de não ser aceita, ou de ser... E tu já ensinava isso? E eu já ensinava. Mas tu se vestia Eu, na assim? verdade, nessa época eu tinha voltado da Europa e eu me propus a ensinar durante 3 meses na internet, gratuito, um conteúdo de moda. Mas até então não tinha a intenção de ter um curso ou enfim. Foi algo que eu queria ensinar porque eu tinha aquele chamado lá e eu pensei, é assim que eu vou ajudar pessoas. Mas também tu não sabia que era assim que tu ia fazer ainda, né? Volta lá outra foto, Pedrão. Calça rasgada, isso é um grande sabotador visual. Aqui temos vários sabotadores visuais. O que são sabotadores visuais? Pra gente, já vai Sabotadores ensinando. visuais são elementos que a gente usa na nossa comunicação, na nossa imagem, e que instantaneamente, para o nosso cérebro, ele rejeita nos primeiros segundos. Se você simplesmente olhar rapidamente para essa foto, a sua percepção é de, sabe, dá um... Passa uma sensação de rebelde. A não ser que isso? você seja rebelde também, então você vai falar, nossa, que linda, que legal. Se você tem Então a roupa é um filtro também. Por isso que eu falo que a gente não precisa ter medo de se posicionar, porque ela vai ser um filtro. A pessoa que você quer conectar, ela vai instantaneamente. Como que funciona? A sua roupa, ela precisa ser de acordo com que a pessoa que você quer atingir, ou como ela gostaria de se vestir. Então, por exemplo, vamos falar de dermatologistas. Geralmente a mulher tem alguns sonhos, né? Algumas ambições. Então, por exemplo, Chanel, Dior, ficam para todas as mulheres ali, fica naquele subconsciente ou conscientemente ali, ficam essas marcas. Quando eu quero atingir esse público feminino, dependendo de quem é esse público, faz sentido eu usar esse tipo de marca, porque eu estou me vestindo como ela gostaria de se vestir ou como ela se veste. Então, quem que conectaria aqui comigo? Alguém que não quer aprender sobre moda. E tu ensinava moda. Exato. Então, acabava não sendo efetivo aquilo que eu estava ensinando. E era um conteúdo muito similar. E não era porque era a roupa da moda da época? Não. Não. Também tem esse rolê da moda da época, né? Tem o rolê da moda da época, mas, por exemplo, aquele bracelete ali, então tinha uma coisa meio disruptiva, sabe? Sim. Então era rebelde, completamente. E isso acabava não gerando conexão. Pronto. Calça rasgada, então, por favor, não usem nunca. Não passa uma boa impressão. Próxima foto, Pedrão. Desleixo. Caramba, quanto insight, hein, Fê? Pedrão. Pode passar pra próxima. Aí, Viu, né, Pedrão? Já viram muito aquela calça rasgada. Isso aqui sou Você está eu em Paris, em é Paris. isso? Parece você. Sou eu mesma. Ah, Um pouquinho menos de cabelo colágeno. curto? Não, só tava preso. Era tá bem mais preso lá, não comprido tinha do visto, que sem hoje. Idade Mas não tinha um pouquinho menos de colágeno, um pouquinho mais de gordura, mas era mesmo. Aqui, né? Então, já tava em Paris. Eu não consigo associar essa roupa com Paris. Exato, nem eu. Mas era isso aí, gente. Era o que. Olha a Mas meia é de isso que eu oncinha. digo, assim, Olha a meia de oncinha. É legal até a gente falar sobre isso, pra saber também a tua opinião sobre essa questão de que, o que tá na moda agora? Porque às vezes também a gente olha fotos antigas nossas, a gente fala o batom snob, tem várias coisas, a gente olha, meu Deus, que coisa ridícula que eu usava, porque era moda na época, né? Tu é a favor dessa questão, tipo, de todo mundo ir na moda do que tá rolando na época, ou... Por isso que eu Não. falo muito sobre a intencionalidade. Tá. Se você sabe o que você quer comunicar e o que você não quer, você vai falar, olha, essa tendência aqui faz sentido pra mim?
usar uma calça Aladdin faz sentido pra mim? Aham. Usar o terno arrochado faz sentido pra mim? É o que eu quero comunicar? Porque quando eu uso uma roupa apertada demais ou grande demais, eu comunico ou desleixo, ou eu comunico vulgaridade, porque eu vou marcar atributos que nem sempre é o que a gente quer vender, né? E então eu tenho 2 extremos. Tá. E aí eu vou escolher de acordo com aquilo que eu quero comunicar. Então, nessa época, eu acho que eu não sabia muito bem o que eu queria ser aceita, né? Por mais que eu tivesse conhecimento, eu queria passar Sim. a E aceitação. também estava se encontrando internamente, muito provavelmente, né? Tava passando pelos processos de cura interna, né? Porque eu falo, não adianta, eu sabia o que eu precisava vestir, mas eu não me via ainda. E aí o processo de vestir me auxiliou a ver quem eu era e principalmente o potencial que eu tinha, porque eu havia estudado muito. Mas eu achava que por ser algo tão natural e algo que talvez para vocês também, na área da saúde, você estudou tanto aquilo que é algo fácil. Mas não é porque é fácil que todas as pessoas sabem. É fácil para você porque você investiu tempo, você fez cursos, você praticou muito, então agora é fácil. E aí parece que cobrar é errado muitas vezes. Então aqui nesse caso eu tinha medo de cobrar o meu valor, de mostrar o meu valor, por mais que eu soubesse que para mim era fácil. Sim. E o profissional às vezes também tem essa dificuldade. A maioria. Praticou tanto que é fácil para ele agora que parece injusto cobrar. Ou, nossa, eu trabalho com saúde, então é errado cobrar. Mas na verdade você dedicou um tempo, que é a moeda mais preciosa, para que aquilo se tornasse fácil e prático, né? Tem mais uma foto, Pedrão? Tem, né? Tem? Acho que tem mais Eu uma. acho que deu, gente, pelo amor de Deus. Esse aí é bem famoso. Né? A gente Essa fala muito aí. do moletom rosa, tu fala, Esse aqui né? foi quando eu lancei o meu primeiro curso. E aí, na época, tava na moda, o moletom neon eu coloquei, a calça época do rasgada eu neon, coloquei, né? a bota da Xuxa eu coloquei, o brinco Bota da grande Xuxa. eu coloquei. Colocava Então, todos os elementos. pra falar com todo mundo, mas quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? E às vezes eu vejo que os médicos têm isso. Nossa, fulano pegou meu cliente, ou fulano tá me copiando, não vou mais fazer esse conteúdo na internet, eu não vou fazer isso aqui porque tá me copiando. A verdade é que tem espaço para todo mundo, e quem conecta com você, às vezes não vai conectar com fulano, e por isso a importância de se posicionar. Eu falo que hoje em dia, na era que a gente tá, não dá mais para ser morno. Ou você é quente ou você é frio. E isso em todas as áreas, no seu posicionamento, naquilo que você acredita. Para você sobreviver no mercado, você precisa ser ou quente ou frio. Eu prefiro sempre ser quente. Aqui eu não sei, aqui eu tava morna, tava morna, intragável. Bora lá, então. O Thiago tá assim hoje, que é um monte de mulher falando. Não, eu tô acompanhando o raciocínio Mas aí, sabe pô. que para homem Mas também é muito gente. importante o posicionamento, né? Eu falo assim, homem usa muito, às vezes, quando, eu quero estar elegante, tá no auge da elegância, ele vai botar o quê? Gravata. Aham. E aí coloca a gravata ou abaixo do comprimento ou acima do comprimento. Qual que é o comprimento correto? Sabe o cos da calça, lá onde está o passante do cinto, ele tem que encostar e não pode passar do passante. E também não pode estar muito mais curto. Mais curto vai parecer, posso mandar uma imagem para vocês verem? Mais curto vai parecer infantil, mais comprido vai parecer desleixo. Tá. Então, são segundos, a imagem, a vida, assim como na medicina, né, na área da saúde, tudo são detalhes, né? Sim, Um pequeno sim, detalhe sim, muda uma grama que você mude no medicamento pode... Pode fazer a diferença. E na moda e na vida também, pequenos detalhes, eles fazem grande diferença para você ter um impacto de imediato, para você ser intencional imediatamente e para comunicar o que você sabe, o seu valor, aquilo que você tanto estudou, né? Que os profissionais da área da saúde estão sempre estudando. E muitas vezes não conseguem demonstrar todo esse conhecimento, porque por fora ele fala, não importa, eu estudei tanto, agora só o que me falta é ter que cuidar disso. Só que é o mais fácil, Aí que né? começa, É o mais né? delicioso. E aí Eu imagino que começa. tudo isso que ela tá falando tem tudo a ver com precificação, né? Eu já penso Com no certeza. business, né? No negócio aqui. Às vezes você quer Totalmente. começar a precificar, você tem conhecimento, você é bom tecnicamente, mas você não sabe por onde começar, você não se sente uma pessoa poderosa a ponto de poder mostrar o seu Essa é a valor, maior aí dor. você puxa para baixo. Essa é a dor do pessoal? Essa é a maior dor. Essa é a segunda, é parecer mais Precificação? jovem do que é. Então a pessoa não serve... O Mais jovem- jovem e não mais velho? Porque Que quando depende da você... faixa etária, né? que te procura. Imagina que você é um oncologista. Hum, E aí chega a pessoa Tá. lá e você tem cara de jovem. entendi. É você que vai me atender? Já descredibiliza na hora. É. Então você precisa usar elementos e não sabotadores para conseguir Parece mais passar isso.
E a precificação é uma das maiores dores. Poxa, eu estudei mais que fulano, eu fiz mais coisas que fulano, mas fulano tá atendendo mais do que eu, fulano tá crescendo mais do que eu. Por quê? Porque fulano entendeu o código do cliente, ele se posiciona de acordo com aquilo que gera credibilidade e conexão com o cliente. E você não, porque você acha que só o teu conhecimento, só o estudo é que importa. Ele é importante, mas é um remo, né? Então você rema só para um lado. Meu conhecimento não tem posicionamento, não vai ser ouvida. Se eu estivesse me vestindo ainda assim, vocês não me chamariam aqui, muito provavelmente, né? Não geraria esse impacto, eu nem estaria aqui, nem atingiria mais de 65 mil pessoas, né? Então hoje a gente tem curso em inglês, espanhol. Nossa. Que legal. Entra Não, deixa eu só perguntar isso aqui, porque eu acho que nós temos um público mais jovem que nos assiste. Depende do que a gente olha de métrica. Às vezes ele 35. Eu entendi perfeitamente o que ela disse. Cuidado com o que você vai falar que é jovem. Não fala a faixa. Mas eu tô dizendo assim, porque eu lembro disso, eu lembro que eu pensei muito no começo de carreira. Eu era muito jovem, deixo a barba, não deixo a barba, como é que eu posso parecer mais velho para mostrar credibilidade? E eu tenho uma equipe, hoje a gente tem 300 colaboradores, parceiros nas nossas clínicas, e eu acho que 2/3 é jovem, abaixo de 27, 28 anos. Tá na faixa de 30, galera. Abaixo de 30, 2/3 da minha equipe hoje é. E aí, o que eu falo para eles? Eles têm que fazer o teu curso porque eles precisam realmente ter mais credibilidade. Realmente, a mulher, o homem, quando ele é muito jovem, vai ter sempre essa barreira, né? Principalmente quem lida com dor, quem você deixa sua mãe, seu filho nas mãos ali para resolver um problema seríssimo que tá afetando toda a família. Então, eu imagino que isso realmente é importante. Eu tenho muitas alunas assim, e que inclusive de idade não são tão jovens, mas aparentam ser muito jovens e tinham esse mesmo problema. Então, realmente é uma dor de você poder transparecer segurança e conhecimento nos primeiros segundos, só que a gente consegue com cor. A gente consegue com forma. Então, por exemplo, azul é uma cor que está muito ligada à inteligência, à modernidade. Então, dá para tá colocando na imagem. Marrom tá muito ligado à seriedade, profissionalismo. Dá um ar mais sério, mais profissional e até mais velho, sem parecer, né? Não tô falando de envelhecer a aparência. Sim. Mas de passar essa segurança. Então, são elementos que a gente consegue usar. Barba funciona? Funciona, mas se ela for bem feita, bem cortada, dependendo da barba, ela vai gerar desleixo. Então, precisa também isso. Maquiagem ajuda nesse processo? Ajuda, mas se você colocar demais, também acaba sendo um sabotador. Vai parecer vulgar, vai parecer ousada demais, então também já não vai passar segurança. Então, realmente, o posicionamento, ele é fundamental. Em todo momento a gente está julgando. Quando vocês me viram a primeira vez, nos 3 primeiros segundos, vocês tiveram uma percepção. Eu tive de vocês uma percepção. E aí a gente está tendo a oportunidade de confirmar ou não aquilo que percebemos. Mas quantas vezes a gente tem essa oportunidade de realmente expor e confirmar a percepção? Por isso que eu falo que precisamos causar uma primeira impressão de impacto todos os dias. E essa é a minha missão. Através da neurociência, através da simbologia que a gente usa muito, e que as pessoas acham que muitas vezes é só moda, ou só futilidade, ou só roupa, né? E como que tu acha, brincando com isso antes de ele entrar em negócio, que eu sei que ele vai falar, o que seriam coisas que facilitariam as pessoas no dia a dia em manterem mais isso? Ter menos roupas. Isso que eu ia perguntar. Ter menos opção. Menos opções. Principalmente a gente, então. Menos opção. Menos opções. As mulheres... Isso foi bombástico esse aí, eu não esperava escutar. Porque a gente sabe, né? A gente, mulher, enquanto ela naquela semana de TPM e tal, tu tem menos vontade, né? De se vestir, de se olhar, tu se acha feio em tudo. Então, ter estratégias que facilitem no dia a dia, aquele dia da correria. Então, como é que vai ser, né? Com muitas roupas, a gente costuma usar as últimas. A que a gente mais vê no guarda-roupa. Que a gente mais vê no closet. Então, se você tem muito, você acaba usando as mesmas. Se você consegue ver o seu closet na totalidade, você consegue usar muito mais peças, né? E a gente não precisa de muitas, a gente precisa de peças que combinem, que conversem entre si. Então, para as mulheres, vestidos, macacões, eles acabam facilitando. Não sei o que vestir, é uma peça única, mas também serve tanto para homens quanto para mulheres conjuntos. Então, um conjunto, um terno, uma calça e uma camisa que combinem, um blazer. Para as mulheres a mesma coisa, fica fácil. No dia que eu não sei o que usar, eu vou colocar uma camisa e uma calça pantalona. Eu vou colocar uma camisa e uma calça de alfaiataria. Então fica fácil. Sem medo de repetir, né? Então,
E, inclusive, eu ensino muito isso. As pessoas acham que eu tenho muito mais roupa do que eu realmente tenho. Quando eu viajo, as pessoas falam, nossa, mas como que coube tudo isso numa mala? Porque eu uso esse poder de reprodução do look. Para vocês terem uma ideia, para cada peça de baixo, a gente precisa 5 peças de cima no closet. Tá. Então, muitas vezes a gente tem um para um, quando não tem, um para vários. De baixo você fala calça com... Com a parte de cima. Você tem uma calça, Pra cada tem que ser uma- 5 partes de cima, Isso. né? Para uma viagem são 3. Para cada parte de baixo, a gente precisa ter 3 partes de cima. Então, a gente que viaja com Mas mala no de mão tem closet, que- para uma parte de baixo, a gente precisa ter 5 partes de cima. Uhum. E aí, muitas vezes, a gente tem ou quase igual ou muito mais, né? Então, não precisamos de muitas, são poucas e boas. E tem alguma regra para sapato das mulheres? Mulheres, o que fica mais elegante e funcional, né? Principalmente para quem fica muito em pé durante o dia. Mocassim com trunque, realmente, para homens também. Que seja confortável. Então, mocassim é uma peça que você coloca com qualquer produção e ele eleva essa produção, tanto para homens quanto para mulheres. Mulheres, slickback, que é aquele sapato fechado na frente e aberto atrás. Isso também você consegue usar do inverno ao verão. Para os homens, né, os Oxfords também, que são os sapatos com cadarço, funcionam muito bem. O que eu evitaria? Tênis de academia, que é muito fácil às vezes a gente utilizar. Tênis com muita logomarca, que agora também, né, os profissionais da saúde começaram a trazer muito isso. Tênis com plataforma, além de ser de extremo risco você torcer o pé durante ali o trabalho, também não é elegante e é um sabotador na sua imagem. E é carinho, eu falo que roupa é carinho, você passar, ter uma roupa bem passada, né, separa um dia antes, eu acho que isso facilita muito o E processo. para as baixinhas, o salto, tudo isso que você falou, pode adicionar um salto? O grande detalhe trabalho. para as baixinhas, a gente pensa em salto alto, quanto mais alto, melhor. Se ele for plataforma, você cresce, você tem a sensação de crescer, mas visualmente você achata. Então, o ideal, o mais importante é o bico desse calçado. Então, se ele for quadrado, fino, Bico folha, então. bico folha, isso tudo vai Bico fazer folha que Que faz isso? assim, tá? assim, folha, pensa na folhinha, bico folha. É. Ou tudo que deixa o peito do pé mais à mostra, que acaba que na área da saúde é um pouco mais complicado, né, por termos de segurança. Mas isso faz com que você realmente alongue. Então, o que eu aconselho cada profissional, homem e mulher, pensar? Separe três principais palavras daquilo que você quer comunicar. Hoje, para esse momento que você está vivendo, quais são as 3 principais palavras? É segurança? É alto valor? Eu quero aumentar meu ticket, então eu preciso passar um pouco mais de alto valor. Credibilidade? Eu preciso parecer que eu tenho conhecimento. Então, separe 3 principais palavras e dentro dessas 3 principais palavras você vai construir o seu posicionamento. Seja na forma que você vai se posicionar na internet, seja na forma como você vai se vestir, seja na forma como você vai atender o seu paciente, você vai construir em cima dessas 3 palavras. Ótimo. E aí fica muito mais fácil. Não é pra sair comprando um monte de roupa agora também, né? Calma. Não, só Pelo seja amor de Deus. intencional. Quero entrar Nós na parte estamos do aqui. As negócio. Não, tem mulheres vão bastante falar, tópico aqui. nossa, eu assisti o podcast, marido, e agora eu preciso comprar. Vou sair usando cartão. Tem gente aí que já Deixa eu vai fazer no uma Natal, vai ser bom. pergunta que eu coloquei aqui, que é uma coisa que daí é mais de mulheres, tá? Então não Pode vai ir, ter Pri, muito manda mesmo. ver, pô. Que A gente já fez de homem também, só. acho bom. A gente vê Relaxa. muito na internet agora, a gente vê de tudo, né? De meme. E tem aquele meme que roda assim, que a rica veste roupa larga. A rica veste roupa larga. O que tu pensa em relação a essa questão, tipo, da roupa larga? Hoje, Realmente na dá verdade, essa se a percepção? gente for para a parte de comportamento, a rica não veste roupa larga. Ó lá. A rica veste roupa de academia. Ah, tá. Porque a gente, no processo de comportamento, quando começa a se assimilar as classes em termos de vestir, ela vai ter que ter um gap. Sim. Então, é difícil um profissional se vestir com roupa de academia, a menos que ele trabalhe com. Então, a rica, ela pode estar o dia inteiro com uma roupa de academia. Então, se formos falar em termos de comportamento, já começa aí. A rica está com roupa de academia. Mas a roupa larga é mais no sentido de... muitas vezes a gente aprendeu... culturalmente, a vender outros atributos. Então, a gente começou a usar roupas mais curtas, mais justas, mais cavadas. E isso acaba que realmente é de uma classe... Isso foi cultural. Sim.
E é difícil, às vezes, a gente falar onde tudo hoje é cancelável, né? Aham. Mas eu acredito que vocês estão entendendo aí. Entendemos. É uma cultura nossa, muito isso da exposição, né? do Da corpo. exposição do corpo. Então, realmente, na verdade, eu falo que a pessoa bem vestida, independente de rica ou não, porque eu conheço pessoas ricas e que não eram elegantes. Que, inclusive, são Tem hoje muita gente minhas assim. clientes e as pessoas... E eu gosto que a pessoa fale assim, eu não sabia que fulano era sua cliente. Eu falo, pois é, que existe um antes e depois, né? Uhum. Então, tem muitas pessoas ricas que não estão bem vestidas e muitas pessoas que não são tão abastadas financeiramente, mas que se vestem muito bem. E o segredo é você comprar roupa para o seu tamanho. É isso, simples assim. Quanto mais aderência, tudo que a gente foca expande em qualquer coisa na vida. Então, se eu tô focada no comprimento da minha saia, no decote, na calça rochada, né? Tudo isso eu vou estar vendendo algo, um atributo. E se aquele atributo não é o que eu quero vender, né? Eu falo, quer crescer no Instagram? Coloca uma sunga branca, coloca um biquíni branco, faça fotos. Sim. Rapidamente você vai crescer, mas o que você vai vender? Então é mais nesse sentido. Existe a expressão, mas Tem um rola a muito, rica, né? ela tá A gente não pode falar a marca, mas a gente sabe qual que é a marca. ela tá com essa roupa, de poliéster. Aham. E quando a gente fala de cabelo, tem realmente essa percepção, o cabelo mais curto passa uma impressão melhor do que o cabelo longo? Como é que é essa relação do cabelo com a mulher? Ah, não, o cabelo cacheado também, manter natural. Como é que é esse rolê do cabelo? Cabelo, o cacheado, a gente também veio de um erro cultural, inclusive outros profissionais da área da moda ensinavam que um cabelo cacheado era errado, Sim. não passaria liderança. E isso é o maior mito. Quanto mais cacheado e mais volume tiver esse cabelo, mais poder você passa. Então a gente já aprendeu diferente, tá? A gente veio numa geração que a gente na adolescência alisava o cabelo, né? Exato. Então, isso já é um primeiro ponto. O cabelo longo, ele passa mais feminilidade, mais sensualidade. Porém, o cabelo curto, ele passa mais força. E quanto mais curto esse cabelo, mais força ele passa. Significa que agora todo mundo vai andar de cabelo curto? Não, porque não é só o cabelo que faz a imagem. Eu, por exemplo, tenho traços muito arredondados. Então, a ponta do nariz, o formato do rosto, a boca, os olhos. Então, se eu fico com o cabelo muito longo, eu passo uma imagem muito doce, como a gente viu nas imagens ali. Então, muito doce. E uma das coisas que a gente precisa entender como profissional, seja da área da saúde ou não, o bonzinho não vende. O bonzinho, a pessoa vai pedir dica. Ai, o que eu faço agora? Que remédio que eu tomo? Me passa uns exames. Vai ser desse jeito, porque o bonzinho não vende. Então, se eu tiver traços, como eu tinha traços bonzinhos, docinhos, então as pessoas pediam muito, dá uma diquinha. Eu vou no casamento, o que eu faço? Passa uma dica. E foi muito engraçado, quando eu fiz esse posicionamento na internet, eu tinha uma pessoa que ela me seguia desde acho que do dia 1 que eu entrei no Instagram, essa pessoa me achou, não éramos conhecidas, mas ela me seguia. E no dia que eu fiz, eu falei, não, eu vou ser o meu próprio avatar, eu vou criar o capital visual, essa construção aqui eu vou aplicar em mim. E eu apliquei e ela veio, eu não vejo mais Deus em você. Nossa. Eu não me conecto mais com você. Só que aquela pessoa, ela me pedia dicas toda semana. Algo teu. Ela nunca curtiu ou comentou num post, mas todo dia ela mandava um direct pedindo. Então você tem um parente, uma amiga, alguém que te segue que pede dicas. Você tá tendo cara de bonzinho, boazinha, e isso não vende. E aí, quando eu fiz a transição, o posicionamento, que não foi de uma malévola, foi só apenas um posicionamento elegante e intencional. Mas pra ver como passa uma Só que olha que engraçado, passaram-se 3 dias, ela comprou meu curso. Hoje ela curte as minhas postagens, até hoje ela me segue. Era o momento dela ali. Era a imagem, eu passava uma imagem de boazinha. Então, seja que ela é boazinha, eu tenho coragem de pedir. Eu vou pedir uma dica. E as pessoas usam essa palavra dica, e eu falo que é a palavra que tem que ser abolida de qualquer vocabulário, de qualquer profissional. Se você fala dica, já é o primeiro ponto que as pessoas também vão te pedir dica. Já embute ali que é um gratuito, né? É um gratuito, ninguém paga pela dica. Verdade. Sim, ninguém paga pela dica. Normalmente... E eu respondo isso na internet, quando as pessoas... eu adoro suas dicas. Eu falei, eu não dou dicas. Eu passo técnicas que eu aprendi estudando. Então, aqui são técnicas. Então, mude as palavras dica por técnica, modo, né? O modo como eu faço, o meu protocolo, qualquer coisa nesse sentido, menos dicas. Ótimo. Quer tomar uma aguinha? Fica à vontade. Eu ia perguntar como faz. A gente tem muita mulher, né, que nos segue, e profissional de saúde. O cabelo preso, quão importante é. Eu ia perguntar o cabelo lambido, que agora tá na moda, né? O cabelo tem que ser preso, da Clean Girl, tem que estar a Clean Girl preso. Aesthetic.
tem. Você acha que isso passa seriedade também para a mulher? O cabelo preso, ele só é mais prático, no sentido de você vai ficar o dia inteiro no trabalho. Uhum. E a pior coisa que tem é você atender alguém com o cabelo desalinhado. Sim. Quando eu falo desalinhado, não é liso, tá? Cacheadas, podem usar o volume dos cachos. É desalinhado mesmo, não estar alinhado. Então, o cabelo, quando ele é preso, ele acaba facilitando esse processo. Cabelo preso, repartido no meio, então ele passa mais autoridade. Quando ele é colocado para o lado, como eu tô aqui, ele passa autoridade, mas ele também traz feminilidade. Os homens também, a maneira como eles usam o cabelo influencia se ele vai parecer mais jovem, se ele vai parecer mais sábio, ou se ele vai parecer mais rico, Sim. mais bem-sucedido. Então a gente Sim. consegue também através. Isso não é só para mulher, é para homem também. Mulher faz visagismo também? Faz. Homem também faz, mulher também faz. Todo mundo deveria fazer, inclusive, né? Acho, não sei. Todo mundo deveria fazer. E acessórios? Acho que a mulherada está Acessórios, super tanto para ansiosa. homens quanto para mulheres. Pra trabalho, Os homens sim. acabam. A gente tem uma vantagem em cima dos homens nesse sentido, que nós temos muito mais opções, né? Porque, a não ser que você seja um pirata, você vai usar um brinco. Nesse caso contrário, não aconselho usar brinco. Tu diz homem usar brinco? É. Ah, não, já não combina. Não combina. Ou é Sim, jogador de sim, futebol não, ou é pirata. Então, são os dois, os Foi dois boa. que têm licença Arrasou. Esse corte poética. foi bom, hein? Nossa, vou ser cancelado depois desse Não vai podcast. não. Aqui a gente não tem... Não esquece aquele corte também que ela falou do o quê? quanto menos é mais lá do guarda-roupa, menos peças sim, melhor. Isso aí vai ser sim. fantástico. Sim. Desculpa, vai lá, Thalita. Então, se você não for pirata nem jogador de futebol, você não tem licença poética para ter brinco, homens, né? Então, mulheres, a gente tem essa vantagem. Quanto maior o brinco, mais conexão a gente gera nos primeiros segundos. Quando eu falo conexão, não é que você vendeu completamente a sua ideia, mas você prendeu a atenção. Inclusive, teve um corte meu que viralizou, porque era um corte, e as pessoas falam, o brasileiro, ele tem uma dificuldade de interpretação. E então, a pessoa entendeu, não, mas então se eu só vou conseguir, se eu sou inteligente se eu usar um brinco grande, não é isso. É no sentido de você prender a atenção, como a gente falou, a atenção é o ativo mais importante. Podcast, vídeo, quanto maior esse brinco, mais atenção frente às câmeras eu mantenho. Porque nós estamos cada vez mais num comportamento, falando de comportamento de novo, uma sociedade imediatista. Eu não aguento ficar muito Sim. tempo olhando para a mesma coisa. Então tem que chamar muito Eu atenção. preciso chamar atenção. Eu não gosto de brinco grande, então usa um colar maior. Eu não gosto nem de brinco nem de colar, então eu preciso usar cores mais vibrantes, cores mais alegres. Acessório, no dedo, na mão, a gente se comunica muito com as mãos, né? Inclusive é importante que a gente se comunique. Um profissional, um empreendedor muito admirado aqui no Brasil, muito grande, inclusive, ele lançou um curso no digital. E todo mundo falou, esse cara vai arrebentar, porque ele é muito conhecido como uma pessoa de sucesso no Brasil. Porém, na hora de fazer um criativo, na hora de se comunicar, ele ficava assim. As mãos não apareciam. E isso gerou mornidão, a sensação de mornidão, de... Não, imagina, eu venho pra cá, tô indiferente, ou imagina, se eu ficar o tempo todo no podcast, então as mãos, elas são importantes, se aparecer, a gente se comunica. Então, para as mulheres, usem anéis. Cada dedo comunica uma coisa, né? O anel no dedo mínimo. Tô pensando aqui, que pode falar. Esse no dedo mínimo, ele comunica inteligência, ele tá muito ligado à inteligência. Viralizou algumas pessoas falando que era comunicação, absolutamente nada a ver com comunicação, zero. No indicador, autoridade, liderança, né? No dedo anelar aqui a gente tem o compromisso, e naquele dedo, elegância, tá ali relacionado à elegância. Por mais que a gente, né, associou outra coisa, ele tá ligado à elegância. Ótimo. Então é importante usarmos acessórios sim. E além disso, eles são ótimos para equilibrar proporções. Então são coisas que o homem usa gravata, usa o decote da camisa ou do blazer. E a gente pode usar os acessórios, que é uma grande vantagem. Porém, relógios contam muito. Também no posicionamento, o tipo da gravata, lenços no terno, também são adereços que funcionam na comunicação. Mulheres Por usam exemplo, relógio? Todas não. Eu gosto de usar. E aí é pessoal. Tem dias que sim, tem dias que não. Modelos quadrados usem. como o seu e o meu, eles estão muito ligados a pessoas muito proativas e práticas. Então, se pessoas... É mesmo? Tu diz por ser quadrado? Quadrado, largo, assim.
Pessoas que já são mais delicadas, românticas, oval, né? são mais ovais. Uhum. Homens que gostam muito de aparecer, eles compram uma caixa muito maior, né? Então, geralmente, são homens que às vezes são mais inseguros, Aham. inclusive. E aí, a Aham. caixa é maior. E a do gente que o vê próprio realmente pulso. um público, tem nichos que as pessoas usam muito relógio assim, né? É verdade. Então, Muita os coisa, relógios uma também... arte, uma ciência. É literalmente neurociência. Tá tudo ligado ao Caramba. visual, que a gente vê. Nós somos seres visuais, né? A gente fala, eu não compro o livro pela capa. A gente Claro que compra. compra, gente. A gente julga. É, Tu fala essa questão de porque a gente julga pela capa também, que a gente julga. Não sei se tu usa esse termo julgar, que a gente fala muito sobre isso, né? As pessoas têm muito medo de serem julgadas, mas a gente julga, né? A gente o analisa, tempo né? todo. E aí, o que acontece no Brasil, a gente tem muitos sabotadores visuais que para nós se tornaram comuns. Então, a gente não percebe como sabotador. Quais que são mais nossos, assim, aqui? O primeiro deles, a gente tá falando de tudo, né? Não só o capital visual, ele compõe também o perfume que você usa. Nós tendemos a gostar de perfumes mais adocicados. E isso, principalmente na área da saúde, A é mulher muito... gosta mais. Nossa, você fala todo mundo. A mulher. No Brasil, mas de nossa forma cultura geral, brasileira, cultura brasileira. E aí acaba que o perfume mais adocicado, principalmente para a área da saúde, para o cliente já não é tão bacana. Afasta, né? Principalmente perfumes mais marcantes. Um sabotador que a gente usa é a questão do cabelo, de não cuidar muito do cabelo, no sentido de estarem alinhados. Roupa amassada é uma coisa. Mesmo? É uma coisa que o brasileiro tem um pouco mais Achei que fora era mais. Isso em termos de estudo, tá, gente? Não sou eu que tô tirando da minha cachola aqui, voz da minha cabeça. Então, são os maiores sabotadores que a gente usa. E calçados, as mulheres usam muito. Homens erram muito na barra da calça, maior sabotador. Então, ou eles usam curta demais ou longa demais. E isso também pode gerar desleixo ou infantilidade. E mulheres calçados pesados, que é o que a gente chama, que é inclusive o que eu estava em uma das imagens. O que é um calçado pesado? Ele puxa o seu olhar para baixo. Uma boa comunicação, ela tem uma leitura linear, ela não pode ser horizontal. Então, uma boa imagem, a leitura precisa ser linear e não horizontal. Então, o que é isso? Se eu tenho sabotadores, o meu cérebro vai fazendo o seguinte: ele para olhar aquilo ali, ele para olhar aquilo ali, ele para. Nesse processo, ele já perdeu metade, ainda mais que a gente tem dificuldade de interpretação, metade da fala já foi embora. Então, eu não posso, a minha imagem tem que estar congruente com aquilo que eu tô falando, vai facilitar o processo de entendimento. Por isso que a gente quase não vê na internet pessoas que geram conteúdo com estampa. Porque por causa disso. Por conta disso. Então, as pessoas falam, mas por que você não usa estampa? Hoje eu estou de estampado. Mas é uma estampa geométrica. A estampa geométrica, ela está relacionada à praticidade, à elegância, e ela não causa esse efeito visual. Mas se eu venho aqui com arara, periquito, papagaio, floral... Deixa pra praia? O cérebro... Não, a gente pode usar fora, mas quando a gente fala em conteúdo de internet, poder de 3 segundos, eu preciso pensar nisso. Então, acaba que a estampa, ela acaba tirando parte da sua fala. E uma coisa que me veio agora também é a gente vai mudando ao longo do tempo com a idade, a gente vai, né, a vida da nossa, ela é, né, a gente vai se ajustando ao longo do tempo. A gente também vai mudando muito o nosso jeito de se vestir. Isso tu diz que é porque a gente vai se conhecendo mais, ou porque realmente tem fases que a gente vai usando mais tal coisa, vai tendo um estilo mais numa fase, vai tendo mais um estilo em outra. Isso realmente faz sentido? Faz muito sentido, porque a nossa vestimenta nada mais é do que um reflexo interno. Então, eu sempre falo, a pessoa que tá com vontade, eu tô com vontade de mudar, tô com vontade de mudar o corte da minha barba, tô com vontade de mudar meu cabelo, tô com vontade de pintar. Tá rolando uma mudança interna. E aí, a gente começa a querer refletir no externo. Eu faço esses passos há uns bons anos de forma intencional. Então, se você seguir o meu Instagram lá, você vai ver que tem blocos. Então, primeiro eu queria comunicar isso, eu queria atingir esse público. Então, eu bati naquela tecla. Forma de falar, forma de conteúdo, forma de vestir. E eu fui mudando conforme eu fui querendo atingir outros públicos e outros nichos. Sim. Então, quando a gente falou, né, hoje um público da área da saúde me procura muito, foi intencional? Não foi. Mas depois foi. Mas depois foi. Claro. Porque ele acaba... acaba... uma brecha, né? E ele acaba... Então, você vai conectando. Então, sim, faz sentido a gente mudar. Se você vê de blocos... Eu digo que eu mudo de 6 em 6 meses. Então, eu bato numa mesma fala... E isso é um grande erro nosso como profissional. Às vezes a gente acha que não precisa bater, mas eu já falei isso.
Eu já falei isso na consulta, eu já falei isso na internet, eu já falei isso no podcast. Tem medo de ficar repetindo muito conteúdo, né? Só que a repetição faz com que a gente se torne compreendido. Sim. A gente começa a entender depois de ouvir pela 21ª vez. Isso é comprovado. Então, a gente tem medo de repetir. Então, precisa repetir. E aí, quando há essa maturidade, ou quando a pessoa realmente está numa fase que ela está nessa transição, enfim, ela está se encontrando, está se ajeitando, o ideal é ela jogar fora tudo que ela tiver. Vamos doar tudo que tem no guarda-roupa, ou se tiver as coisas no guarda-roupa, a mulher vai lá, não, deixa eu usar essa aqui que A faz minha tempo que mãe eu tem não uma mania uso. de falar assim, não doa, porque daqui a pouco a moda volta. Mãe tem essas O ideal manias, é fazer né? desapegar. Ó, isso aqui se eu não tô usando, já tem 3, 4, 6 meses, alguém vai usar melhor do que eu. Então. Vou doar isso aqui. E vai montando devagarzinho daqui pra frente. Eu falo assim, A mulherada vocês devem ser muito de segurada. Por isso que o closet da minha esposa... Cara, eu faço 10 limpa de vezes tempo maior em que o tempo, meu. sempre sai assim, ó. Por que o closet de mulher é sempre... Se ela falou que quanto menos é mais, por que o closet de Talvez mulher que a tem que gente vai ser... se reencontrando, vai mudando Muitas roupa. vezes. A maioria, eu sou assim. Se o menos é mais, tem que ser o emagrece 10 contrário, quilos, pô. pronto, Tinha vai que fazer ser o quê? 50% aqui, ó. Vou falar com a Van lá em casa, ó. Tem que ser meio a meio, porque Não. vou não, falar, a ó, gente Thalita tem falou mais que é adereços, né? A gente tem mais Mas eu concordo. Eu acho que, 3 assim, quartos do armário de o vocês. homem, ele tá se abrindo para isso. Também, E eu acho né? que é importante, necessário, essa... A verdade é que a gente precisou preocupar muito mais com isso, porque nós nos posicionamos no mercado de trabalho. E aí nós A mulher, você diz, né? entramos na competição com os homens. E aí a vestimenta, quando a gente vai lá por power dressing, nos anos 80, que Sim. o blazer entrou para a mulher, então você vai ver a mulher adicionando várias coisas, porque ela precisava se firmar, se provar. É diferente. Então acaba que... Só que a gente Tem muito continuou isso. com essa cultura, porque a gente ainda luta. Talvez não da mesma forma, mas ainda luta. Ela tem uma coisa de grande, hein? Você posta uns vídeos lá, Não é tão grande, não. não é não? Não é a Não. impressão da câmera só? Eu não sei como é que tu tem tanta roupa pra fazer lá reagir aos haters. Eu guardei. Você sabe que eu Gente, guardei. acho sensacional. Tem uns vídeos. Não, mas calma, ela tem que responder. O Ah, que eu calma. preciso falar pra mulherada aí, ó? Tá, vamos lá. Primeira Ó, coisa é que muitas doa vezes tudo? você não precisa jogar fora ou, né, doar. Primeiro, às vezes, você precisa olhar de uma forma diferente. Eu falo sempre isso. Muitas alunas e clientes minhas, elas começam a fazer o curso e ela fala assim, eu não precisei de comprar muitas roupas novas. Na verdade, eu precisei olhar diferente pro meu Que eu closet. já tenho, né? Então, a gente tem alguns estereótipos, algumas crenças. A roupa de sair, a roupa de ficar em Aham. casa, a roupa de trabalhar. Não existe isso. A roupa, ela foi feita para ser usada. Então, ela precisa ter que transitar em várias situações. Tudo depende da maneira como eu vou combinar essas peças. Primeiro ponto. Se aquela peça não faz mais sentido, por exemplo, eu quero comunicar alto valor, eu quero comunicar confiança, segurança, não quero vender atributos errados. Peças muito justas não fazem mais sentido. Então, realmente, eu vou pegar aquilo ali e eu vou tirar. Porque o closet é um reflexo da nossa alma. Se ele tá muito bagunçado, pode ver que a casa, os seus pensamentos também estão bagunçados. É muito... Então não ter medo também de desapegar, Não, então, e né? eu falo que quanto energia mais também, né? é energia e precisa circular, e quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Muitas pessoas falam, Thalita, você recebe tanta roupa, faz um bazar. Eu não tenho roupa para bazar, Que você porque doa. eu dou para pessoas que eu sei que farão sentido. Sim, sim. Uhum. Inclusive, uma dessas pessoas comentou que recebeu uma promoção, porque começou a ir mais alinhada para o trabalho. Que legal. Para mim faz sentido do que eu fazer um bazar. Claro. Mas você vai pegar o dinheiro e ajudar uma instituição. Eu prefiro dessa maneira. E quanto mais sai, mais entra. É legal. Lei da semeadura, funciona em qualquer lugar. Poxa. Você ia falar alguma coisa que eu te interrompi, então não? Não, eu tava falando sobre, porque ela faz muito vídeo reagindo tá. às haters. Daí ela isso que eu mostra a foto da hater e ela se veste exatamente como a hater. Tu tem um arsenal bem grande, né? Eu Porque repito olha, bastante aquelas roupas, né? É? Eu guardei uma caixa. Você sabe que muito eu bom sempre tiro muitas coisas. E cada vez que eu mudo, mudo... Quando eu mudo de casa, eu geralmente mudo uma vez por ano. Tá. Agora eu preciso segurar um pouco mais isso, mas a gente tem eu falo que o desconforto faz você crescer. Sim. E eu tinha necessidade de crescer rápido, porque eu fiquei muito tempo estagnada. Então eu e meu marido, a gente começou num processo de mudanças. E eu mudava uma vez por ano. E cada vez que eu mudava, eu tirava muita coisa e eu mudava completamente também o meu closet. E essas peças em especial, eu não sei porquê. Eu falava, parece que um dia elas vão fazer Tá sendo sentido. usada, então. E aí agora eu falei, foi por isso que eu guardei. Porque eu já fui minha hater. Eu já fui minha própria lógico, hater. E como é que você fez esse crescimento aí? Você tem um super crescimento aí
mídias sociais, né? Foi algo também intuitivo? Você foi pegando o jeito de fazer? Ou você foi polemizando e conseguiu furar algumas bolhas? Teve uma estratégia? Foi acontecendo? Teve uma equipe que ajudou? Como é que foi isso para você ser esse fenômeno hoje da rede social? A equipe foi eu e meu marido nesse processo. Ele é o estrategista junto comigo, o nome Capital Visual veio dele, a técnica toda foi minha, mas o nome veio dele. E foi um nome que deu muito certo. Os anúncios e as copies são ele que faz. Então, isso ajudou a crescer muito no começo, quando eu não tinha tanta audiência. Os anúncios, eles funcionaram muito bem, né? E hoje a gente cresce muito de forma orgânica. O que eu aprendi? A ouvir a minha audiência. Então, meu conteúdo, ele é criado em cima da audiência. Uhum. Então, se a audiência... eu tava tendo hater, então o que eu vou fazer com essa hater? Legal. Eu penso que toda crítica é um crédito, tudo aquilo que você recebe, você pode sacar de alguma maneira. E aí eu tive essa ideia de me vestir como a hater. Agora eu vi que tem várias pessoas fazendo também, né? E aí deu muito certo, aquilo foi muito orgânico. Andar pelo shopping, mostrar a reação das pessoas. Nossa, é muito legal aquilo. E isso, as pessoas ficam, nossa, mas ela faz careta, ela faz alguma coisa, porque né, não tenho nada demais, vocês estão vendo aí. Mas é postura, a forma que anda, a roupa que tá usando. E isso começou a gerar reações também. Isso também trouxe muito crescimento orgânico. E aí você tira um dia específico para gerar conteúdo? Uma excelente pergunta, principalmente para profissionais da saúde. Deixa eu te contar uma coisa. A rede social é um cliente. Se você não tirar ele como um cliente, tem que colocar na sua agenda. Sabe aquele paciente que você não quer atender, mas você atende? Porque marcaram na sua agenda, porque ele vai pagar, você atende. O Instagram é esse cliente. Coloque na sua agenda, porque depois ele vai te render muito mais. Muito bom essa. Muito né? boa. Então, para mim, eu coloco ele como um cliente. Sim. Às vezes, o que eu faço? Eu vou passando ele lá pro encaixe do final. Igual a gente, às vezes, deixa ele lá pro final. Mas eu não... às vezes é 10h30 da noite e eu tô gravando. Porque aquele cliente precisa ser atendido aquele dia. Esse seu cliente se atende quantas vezes por semana? 3, 4 vezes? Ou é um dia, atendido... aí vai o dia inteiro? Tem vezes que eu consigo tirar 2 dias na semana, 2 dias inteiros, porque eu posto uma média de 2 conteúdos por dia, fora as aulas. Só que eu gravo aula, tenho a mentoria e tenho os anúncios também, né? Tá. Então, geralmente são 2 dias não inteiros. Né? Às vezes, porque eu vou atender meus clientes, atender minhas alunas. Tá. Mas é importante, se você tirar ele como um cliente, comece como um cliente. Tá. Já vai funcionar muito bem. Uma vez por semana, tirando como cliente, e assim, aquilo que você parece o mais óbvio. Sabe qual foi o primeiro conteúdo que eu viralizei? Eu fiquei muito indignada. Era ensinando a passar spray no cabelo, spray fixador. E eu já fiz ele outras vezes, porque ele sempre dá bom. Não tem um desse no TikTok também que fica rodando? Acho que eu já vi tu falando do penteado e um... Não, assim, que pra passar o spray de fixador no pé, quando for usar salto. Que eu uso antes da imersão, porque ele diminui o atrito e não machuca. Então o pé fica mais fixado, E foi né? isso que viralizou? Viralizar mesmo, né? E aí, isso viralizou. Com que ela ensina, né? Então assim. foi um vídeo de 16 segundos. Eu entrando, antes de entrar no palco, e aí eu passei o spray. Então, de vez em quando eu faço. Então, são coisas assim que eu jogo no cabelo da minha filha, da Ju, deixa eu ver esse fixador de cabelo. Como é que é o nome famoso da marca? É que a gente fala... Não pode falar, não tem problema. Laquê? Não. Laquê. Laquê É tipo um laquê. É um laquê. É um laquê. Não, maravilhoso o vídeo. É laquê. Entra aí a discussão que alguns profissionais da saúde falaram que era tóxico. Aí eu falei, gente, mas assim, a gente precisa então ir para uma fazenda, isolado, porque assim... Vai ver na bolha, né, Felipe? E aí, em cima disso, cresceu muito, aí em algum momento você começou a fazer as mentorias que você já disse, você começou a ter formações online, gerando conteúdo, virou hoje uma empresa. Hoje é uma empresa. Hoje é uma empresa que é... Neoway. Tá. E dentro dessa empresa você tem... Hoje ainda vocês fazem tudo? Você já tem uma equipe? Não, agora temos equipe. Já vai crescendo? Não tem como, né? Não tá só marido, né? agência, não dá conta. Esse é teu foco hoje? Você foca todas as energias aí, além de produzir conteúdo, em expandindo aí essa entrada digital, eu vejo pessoas. Primeiro que assim, a gente tem esse processo de mentoria, o que a gente tem construído são novos cursos também. Tá. E agora a gente vai lançar um novo produto, que aí vai ser o individual, comigo e com o meu esposo. Ótimo. É B2C ou B2B? Você fala com o cliente final que ele quer usar para ele ou para outros formadores de opinião, outras... Ambos.
Ambos? Ambos. B2B, B2C. Tanto que a gente tem um treinamento agora para um grande banco, Uhum. a área premium deles, nós vamos dar um treinamento, eu vou dar um Olha, treinamento que só legal. para essa equipe. Posicionamento. Para Desenhar o dress posicionamento code da empresa, essas coisas, não? também. Também? É. Nossa, que é um monstro. É. Isso é um mundo, hein? Então o In-Company também funciona muito. E é uma das coisas que eu mundo não de divulgo tanto possibilidade. na internet, né? Que legal. Então, na verdade, ele é uma empresa. Hoje a gente também tem uma marca de acessórios, que é a Uhum. LA, que ele é todo também baseado na neurociência, sou eu que desenvolvo. Ah, que legal. Então, as formas são para realmente passar elegância, refinamento, alto valor, feminilidade. Uhum. Então, eles são bem desenvolvidos, os traços, enfim, a forma como é feita para passar isso. E temos outros projetos que estão nascendo aí dentro desse braço, Tá. né? Que é Me a conta um empresa. pouquinho, que eu acho que eu te interrompi, essa parte do individual, que você falou alguma coisa aí, tem alguma coisa individual que você tá montando. Acho que eu perdi essa Nós parte. temos, hoje eu tenho O seu marido, você falou. Hoje eu tenho tenho atendimento individual em que eu pego uma pessoa e faço todo o posicionamento dela, mas o que a gente quer fazer é realmente posicionar essa pessoa em todas as áreas. Então vem com a expertise dele do digital, junto com a minha de Uhum. posicionamento Associado. e associar de marketing, né, dele, e Que aí a gente legal. associar isso. Muito Puxa, muitos projetos. E é muito Parabéns legal, pela- porque a imagem vende, né? Sim, Entendi. sim. Parabéns. Parabéns Uma pela boa Eu realmente sou uma trajetória, que história consumidora e linda. admiro muito. Obrigada. E como é que você aí no dia a dia, você pessoa física, gosta de treinar, dorme bem, acorda cedo, acorda tarde? Você gosta de sabe, eu tenho vinho? uma frase que eu replico muito na internet, que fala, é fazendo as coisas sobre as quais eu tenho controle. Tá. A minha mãe, ela teve câncer, né? E nós lutamos contra o câncer durante 20 anos. E o ano passado ela veio a falecer. Puxa, sentimento. E uma das coisas que eu percebi nessa trajetória foi, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito magra. Então ela tinha aquela concepção de que magro não precisava fazer dieta, Se cuidar. magro não precisava fazer atividade física, e isso, no final ali, né, foi muito pior do que o câncer. Então, eu falo que, nem que seja meia hora todo dia, mas treinar, ter uma boa alimentação faz parte da minha vida há muito tempo, e eu sou celíaca também. Uhum. Então, mais do que nunca, é uma coisa que faz parte do nosso hábito, tanto meu quanto do meu marido. Sim. legal. Não existe uma boa impressão se a gente também não tiver uma boa saúde, né? Ninguém consegue segurar uma imagem forte e de valor se você não tiver com saúde. E eu acho que isso é também um problema da nossa geração, de muitas vezes focarmos demais no trabalho e esquecermos que sem a nossa saúde, Sim. sem o bem-estar... E o já resto se não adaptou anda. ao Alphaville, vindo de Florianópolis? Muito. Gostou? Muito. Você veio Eu muito vim de bastante. Tubarão, né? Tu morou em Tubarão até Acho que tem agora, clínica lá, então. não tem? Eu acho que vocês abriram ano passado. Ano Aonde? Em retrasado. Florianópolis ou em Tubarão? Não, Florianópolis Os a dois. gente abriu. Eu sou de Florianópolis. Aham. De lá a gente abriu lá e eu vim embora pra São Paulo. Mais ou menos isso. Mas em Tubarão também tem agora, sim. Tubarão tem um curso de medicina, Ah, é o ele é Diogo. muito forte. O Diogo tem um Tem franqueado meu de Tubarão, lá, sim. né? Faz uns Diogo. 2 anos, eu acho que abriu. E o outro lá é Federico. Não E como sei. é uma área litorânea, É, o pessoal preocupa mesmo com Eu senti o bastante corpo, isso. né? Então, é uma é. coisa que eu carrego já desde sempre, que é a parte de atividade física. Uhum. Então, sigo fazendo as coisas sobre as quais eu tenho controle, né? Mesmo em São Paulo ainda. Mesmo em São E Paulo. Eu Alphaville? falo que a vida aqui é corrida, né? E É outro Alphaville? mundo nosso, diferente. Alphaville né? se acostumou já? Muito, muito. É uma delícia morar lá, né? Menos quando vem pra São Paulo, né? Aí você xinga todo mundo. Não, eu não chego, mas assim, né? É o ônus do bônus, não dá pra ter tudo. Eu falo que a única coisa que falta pra ser perfeito são as praias. Eu sinto muito falta das Mas você praias. moraria em São Paulo hoje? Se você Não. começar a ter um monte de trabalho por aqui, Não moraria. Eu já abri tô mão amolando- de Eu tô trabalhos. amolando minha esposa faz tempo pra ir pra Alphaville, porque eu também tenho as coisas digitais. Mas Eu realmente, gosto muito quando eu de venho natureza. 3, 4 A gente vezes mora pra no cá- meio do mato, né? Então nós moramos literalmente no meio do mato. Então tem mar também. Tem pica-pau, tem lebre, tem tucano, Ai, que tem delícia. tudo lá. Mantém E aquela tranquilidade nossa do sul você lá, tá no meio né? da reserva, É. Mas então... você vem o quê? 2 vezes por semana, então, pra São Paulo. Se No tivesse umas máximo. 4, você já Uma época eu vinha 4 e eu falei, não, eu vou focar em outros... Só se for ali As pela... coisas, né? É, Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, né? Não, eu tenho que agradecer demais, Imagina. demais. Muito obrigado. imagina, Foi foi um prazer. maravilhoso. Esse é um mimo nosso por você ter vindo. Você e o muito maridão, obrigada. para aproveitarem. Obrigado Pode mesmo. abrir aqui? Pode, não tem problema. Você Você vai. pode. Tem problema, é um vinho para você. Não pode. É um Não, mas vinho. uma tacinha por dia não faz bem? Lógico Então, que é. faz. Ou há controvérsias?
Ah, quem me dera se eu fosse tomar só uma Não. tacinha, viu? Eu já mato a garrafa toda vez que abre. Eu nunca fecho uma garrafa. Acho que eu nunca fechei uma garrafa. Não, pelo Eu vou amor de falar, Deus. gente, é complicado, né? Né? Eu fui pra Mendonça, a gente ficou Ah. Você foi? Eu 7 fui também. dias. Você foi quando? Faz uma semana, Ah, o meu 2 faz um mês. semanas. Um mês e pouquinho. 2 semanas. E o clima tava assim, perfeito. Bom pra degustar É. bastante, O né? que você mais gostou lá? Gostei da Casa e Vigil dessa vez. Eu gostei muito Dora da de milho. Zapata, em termos de experiência. Eu olho Sim. muito isso. E eles fizeram uma experiência sensorial com música. Sei. E eu achei muito interessante que a maneira, dependendo das notas musicais, muda o sabor do vinho. E Uhum. também É é o mesmo maravilhoso. com a comida, enfim. Então eu achei muito Experiência, bacana. né? É uma Experiência bem legal. experiência muito Eu legal. adorei E a também. Casa de Uco também eu achei fantástica, que é tudo orgânico. E você pode passear e pegar as frutas do pé, enfim, é uma delícia. Ótimo. Muito Muito legal. obrigada Muito por ter bom, vindo aqui galera. Foi um conosco. prazer, gente. Prazer tem que também. agradecer. Eu queria que Nossa. você deixasse... Claro que todo mundo deve te conhecer, mas Mas não deixa custa sua rede deixar social. todas Bom. as suas redes sociais, como acha, como encontra a sua Instagram. mentoria, como encontra tudo aí. Então, meu Instagram é Thalita Dalbó, sem H, sem nada, tá? Lá você vai poder encontrar tanto os cursos, é só você ir na bio, vão estar os cursos, os acessórios, para você se posicionar já de maneira correta. E a imersão, ela acontece 2 vezes por ano. Então, a próxima vai ser em abril, a gente já está no finalzinho ali das São Paulo? vagas. Em São Paulo, em Guarulhos. Nosso QG é em Guarulhos. Então, é só você ir lá e comentar imersão, que aí eu mando todas as explicações para você de como funciona e vai ser um prazer transformar o seu capital visual em 2 dias. Ótimo. 2 dias. 2 dias. Nossa Senhora. Sai lá Legal, com hein? tudo anotado, pronto para você já aplicar e já se posicionar. Seja no offline ou no online, você sai prontinha. Muito bem. Esse é focado só para mulheres. Ah, Um dia ela faz alguma coisa para os homens, quem sabe, Então, né? estou sendo cobrada. Se um estou dia sendo o cobrada. caminho vai, quem sabe, abre. Isso também, né? ó, mas parabéns mesmo Obrigada, pela trajetória. Obrigada. Trajetória Obrigada por ter linda, vindo. muito conhecimento. Você tem Obrigada. uma didática aí fantástica. Parabéns mesmo. Obrigada, Adoramos. obrigada. Foi um prazer. Deu Muito trabalhão pra você vir, mas É, Não, mas deu gente, tudo pelo amor certo. de Deus. Obrigada por ter vindo. Então, sigam nossas redes sociais, @Saúde Milhões Podcast no Spotify, no Instagram. Meu Instagram é @Priscila Sibius. Dr. Thiago Fukuda, e é isso que eu sempre agradecer a Mercury, nossa parceira, e é o que eu sempre falo para vocês, né? Quem me conhece aí, a importância que eu sempre dei a isso, a você demonstrar ali, você pensar no valor e não em preço, e para isso você precisa realmente se posicionar. Planejar bem a carreira do ponto de vista técnico, você tem que ser muito bom no que você faz, mas ao mesmo tempo você tem que comunicar que você é bom, senão ninguém vai bater na tua porta e falar, pelo amor de Deus, vem aqui me atendeu, vem aqui, deixa eu aumenta seu preço que eu vou pagar. Não, você precisa posicionar isso. Isso é fundamental. Não adianta ser bom se ninguém sabe. Então, às vezes você mora num prédio e no teu prédio você pega elevador com todo mundo, todo santo dia. Ele sabe que você é médico, que você é nutricionista, você é fisioterapeuta, mas não sabe que você é bom. Sabe que te vê de branco, ou te vê com o jaleco no braço, mas não sabe que você é bom. Às vezes um parente ter um tio distante, uma tia distante, um primo que você não vê toda hora, até sabe qual é a tua profissão. Que você fez uma faculdade X, mas não sabe que você é bom pra caramba, que você investe, que você tem pós-graduação, que você tem vários títulos. Por quê? Porque você não comunica isso. Então, eu acho fundamental, tem tudo a ver o que a gente falou aqui hoje com o que a gente faz no nosso dia a dia. Fiquem com Deus mais uma vez, espero que tenham gostado. Valeu! Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.